Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, estamos aqui no nosso vídeo de atualização de leituras, que faz um tempinho já que eu não faço, né? Eu sempre gosto de deixar acumular pra trazer aí bastante coisa aí que eu andei lendo, que eu estou lendo, que eu vou ler, enfim. Já começando então falando do Jane Austen July, que acabou aí no mês passado, em julho, estamos em agosto. E eu vou comentar com vocês então como é que tá as leituras, se eu terminei, se eu não terminei, spoiler, eu não terminei. Eu não terminei, mas eu tinha comentado com vocês no vídeo do Jane Austen July que realmente eu não esperava terminar os livros durante o mês de julho, mas não tem problema, né? Eu continuo aí nos meses de agosto. Só Persuasão, né, que eu estava lendo, caso vocês não lembrem aí, que eu achei que eu ia terminar em julho. Mas eu não consegui, gente. O julho, assim, teve momentos que eu tava super de boa pra mim, que eu consegui avançar bastante na leitura. Teve umas 2 semaninhas que eu fiquei de folga do trabalho, e aí eu consegui meio que um recesso ali das aulas, e eu consegui ler bastante. Só que aí quando voltou às aulas, assim, é aquela loucura de começo de semestre. Então eu li bem menos, mas eu já tô finalizando aqui o Persuasão. Eu tô já no capítulo 6 do volume 2, né, da segunda parte aqui do livro. Eu tô lendo mais pelo Kindle, mas isso aqui é minha edição física de Persuasão. Como sempre, um livro maravilhoso, tô amando revisitar essa história. E também, esse realmente eu sabia que eu não ia terminar em julho, que é o The Genius of Jane Austen. Olha isso aqui, gente. Olha o tanto de coisa que eu estou marcando, sem contar os post-its aqui, ó. Algumas anotações que eu tô fazendo do livro, que são interessantes, porque teremos vídeo no canal. Vocês pediram no vídeo sobre o Jane Austen July, que eu lancei, né? E eu perguntei pra vocês se vocês queriam um vídeo no canal sobre esse livro da Paula Byrne. E aí eu vi muita gente pedindo, Ju, faz vídeos sobre esse livro, parece interessante. Então, vamos ter vídeo sim, galera. Então só aguardem aí, a qualquer momento, esse vídeo vai sair sobre o The Genius of Jane Austen. E o que eu posso dizer? Gente, isso aqui é um tesouro, tá? Tesouro para todos os fãs de Jane Austen, principalmente também para aqueles fãs que são pesquisadores, né, que estudam Jane Austen ou que querem fazer aí um TCC, um mestrado, um doutorado, gente, porque esse assunto é muito pouco explorado. Eu não sei dizer, porque eu também não olhei, mas eu não sei dizer se nós temos um trabalho em língua portuguesa a respeito do teatro, né, da influência do teatro nas obras da Jane Austen, né, porque o título é The Genius of Jane Austen, Her Love of Theatre and Why She Works in Hollywood. Eu sei que sobre Hollywood talvez tenha, né, é mais fácil, né, é um tema em alta, assim, quando se fala de Jane Austen, né, como que ela é traduzida para o cinema, para a televisão, né, com as séries e com os filmes. Mas essa questão da influência do teatro da Regência nas obras da Jane, né, como que isso estava tão impregnado no imaginário dela, que acabou influenciando de uma forma direta ou indireta muitas obras que a gente gosta. Eu não acho que tenha tanto trabalho assim. Então aqui pode ser uma dica de linha de pesquisa aí para algum fã que tiver, para alguns de vocês que estiverem assistindo e quiser fazer um trabalho sobre a Jane Austen. Esse livro pode ser um pontapé inicial aí pro seu trabalho, né? Ou para um artigo, né? Às vezes a pessoa quer publicar um artigo sobre o assunto. Temos aqui uma excelente bibliografia. Só que it's only in English, ou seja, só tem em inglês, tá? Diferente do outro livro da Paula Byrne que ela publicou, que é uma biografia da Jane Austen, essa tem em português, né? Graças a Deus. Inclusive, acho que valeria uma releitura aí futuramente para eu fazer vídeo pro canal, porque aquele livro é maravilhoso. Isso aqui você vai ter que ler em inglês, tá? Mas vale a pena, vale muito a pena, porque é maravilhoso. É um pouco denso, não é assim tão fácil de ler como é a biografia, mas vale a pena. Bem informativa, e ela faz análises muito interessantes aqui sobre os romances da Jane, enfim. Por alto é isso que eu vou comentar com vocês, mas em breve eu vou fazer um vídeo pra gente conversar com maior profundidade sobre o The Genius of Jane Austen. E, gente, o meu Jane Austen July foi muito bom, tá? Eu achei excelente esse ano, muito melhor aí do que alguns anos anteriores. Mesmo que eu não tenha finalizado as leituras, estou em paz em relação a isso. Eu sigo algumas bookstagrammers, né? Eu sigo algumas páginas no Instagram de algumas leituras que também estão fazendo o Jane Austen July, mas muitas delas não terminaram. E assim, gente, eu vou seguir em agosto. Eu falei,
que eu acho ótimo. E também eu consegui assistir 2 adaptações da Jane durante um mês. Eu assisti a adaptação de Emma de 2020, que eu amo aquele filme. É super divertido, assim, e é bem teatral, tá? Isso no bom sentido, tá? É uma pena que quando a Paula Byrne escreveu esse livro, esse filme não tinha saído ainda, porque aquele filme é interessante, agora que eu tô lendo o livro dela, porque ele traz muitos elementos do teatro, né? Então, e eu gosto de teatro, né? Principalmente teatro musical, né, gente? Então, a gente que conhece um pouco mais de teatro, a gente percebe que ele tem um tom realmente de teatro. Tanto a passagem do tempo, né? Das estações, algumas cenas da forma como elas são dispostas. Tem um humor muito de teatro ali. Os empregados também ali. Gente, os empregados desse filme é um barato. Acho que eu nunca tinha visto empregados assim, tão em destaque como em Emma, né? Então, se você for assistir esse filme, ele é fácil de achar, tá, gente, no streaming, então é tranquilo. Presta atenção nos empregados, principalmente na cena, aqui vai um spoiler de Emma, quando o Mr. Knightley, ele, logo depois do baile ali que teve, né, que ele dançou com a Emma, aquela cena extremamente sensual, né? Depois daquela cena super romântica dele com a Emma dançando, né? Ele se joga, né? Ele chega em casa e ele se joga no chão. E aí o empregado entra, tipo, é um plano maravilhoso. Ele tá deitado no chão e aí a câmera meio que foca mais no Mr. Knightley, mas se você olhar no canto, você vê o empregado entrando, ele olha o Mr. Knightley no chão e depois ele volta. Na cena final do beijo também, os empregados se viram de costas. Gente, esse filme é pura comédia, assim. Eu acho que todo o espírito de Emma ali tá nesse filme. Eu sei que alguns de vocês não gostam muito dele, mas eu gosto pra caramba, porque ele é muito bom. E a Anya Taylor-Joy de Emma é assim, ó, maravilhosa. Antes do Nosso July, né, eu também estava aí lendo outros livros, né, antes do desafio. Eu concluí 2 leituras, então, nesses últimos tempos aí. A primeira delas foi que, coincidentemente, foram 2 biografias de pessoas que parecem que são distantes, mas não são, porque elas têm muito a ver uma com a outra. A primeira biografia que eu finalizei foi a do Shakespeare, do Anthony Burgess. Essa biografia saiu no Brasil já faz uns anos, mas eu não sei como que tá pra achar, tá, gente? Eu acho que vocês acham no sebo. Não sei se tem na Amazon mais, enfim, ela tá meio que esgotada e eu acho que a editora nunca fez uma tiragem nova. Me corrijam aí se eu estiver errada, tá? Mas essa biografia aqui é muito legal, muito interessante. Confesso pra vocês que ela é um pouco arrastada em alguns momentos, se é que eu posso dizer assim, né? Um pouco densa em alguns momentos aqui, porque ele começa a falar de outras pessoas ali em volta do Will que não estavam me interessando tanto. Essa aqui é a verdade. Eu sei que o Will, ele tem o mesmo problema da Jane, em questão quando a gente fala de biografias, ou seja, a gente não tem tanta informação assim a respeito da vida dele, que a gente tem é muito pouco. Então, o que os biógrafos fazem? Eles, pra talvez trazer um texto mais coeso, vamos dizer assim, trazer mais informações para quem tá lendo, eles acabam falando um pouco das pessoas que conviveram com tanto com a Jane, tanto com o Will, né? No caso aqui, teve um Lorde aqui que eu esqueci o nome, que, cara, foi 3, 4 capítulos falando dessa briga do Lorde aqui com a Rainha Elizabeth I, que eu já tava assim, ai, Jesus, não aguento mais essa história. No final das contas, ele... Aqui é um spoiler, não pode falar spoiler de um livro de não ficção, né, gente? Mas enfim, ele morreu no final das contas, mas assim, a gente sabia que isso ia acontecer. Mas isso arrastou muito pra minha leitura, né? Que já é no inglês, né? Vocês sabem que no inglês eu leio mais devagar. E eu levei muito mais tempo do que eu estava esperando. Tirando essa gordura que tem aqui nessa bio do Shakespeare, eu gostei bastante, tem bastante informação aqui do Will. Não sei se eu concordo com a visão que o Anthony Burgess tem de alguns fatos da vida do Will. Eu acho que tem alguns momentos assim que eu acho ele muito cínico e não me agrada, porque eu não gosto de gente cínica, tá, gente? Não sou fã de gente assim, então ele me parece ser muito cínico, então tá aí talvez um autor que eu não vou mais pegar nada pra ler, porque eu já senti um cinismo. É o mesmo problema que eu tenho com o Camus. Eu acho ele muito cínico também, tá, gente? Perdão aos fãs do Camus. O autor de O Estrangeiro, A Peste, esses aí. Gente, eu acho ele extremamente cínico, e esse aqui também. Então não dá pra eu apreciar o cinismo deles, né? Então, se eu não consigo apreciar, eu prefiro ficar longe. Mas eu recomendo, tá? Se você gosta do Shakespeare, tá aqui uma biografia também muito boa, que vale a pena vocês lerem. E a outra biografia que eu li, que inclusive teve vídeo no canal,
assistam lá, foi a biografia do Al Pacino. E por que ela tem a ver com a biografia do Will? Porque o Al Pacino fez muito Shakespeare na vida dele ali, quando ele tava começando a carreira, e também depois que ele ficou famoso, né? Então ele fez Ricardo III, ele fez um filme sobre Shakespeare, filme sobre Ricardo III ou Ricardo II, não lembro agora, tá, gente? Foi um dos Ricardos aí, que pouquíssimas pessoas sabem, assim, pouquíssimas pessoas sabem da existência sobre esse filme, que é quase um documentário, assim, sobre a peça, né, que ele dirigiu, foi a estreia dele como diretor. E o que eu posso falar dessa biografia, gente? Que é maravilhosa. Foi, assim, surpreendente, eu não estava esperando, né, um uau aqui que a gente não vê tanto na mídia, né? Porque é aquilo que eu falei no vídeo, né? Às vezes a mídia, infelizmente, pinta algumas pessoas famosas, né? Algumas celebridades de uma forma... Pinta elas de uma forma o que elas não são, né? E acho que o Al Pacino sofreu muito disso, né? E também porque o Al Pacino não é, assim, o posto de carisma, no sentido de atores, né, que são super carismáticos nas entrevistas, né, que, né, conta piada, não. Ele sempre foi mais sisudo, ele sempre foi mais turrão mesmo, a vida dele inteira. E ele aceitou isso, tá, gente? Ele nunca teve problema com isso. Ele é realmente descendente de italianos. Então tem toda essa questão de que ele é um cara que saiu, que ficou famoso porque ele não era ali da patota de Hollywood, no sentido de que ele era filho de alguém importante, sabe? Ele não é tem um nome lá que a pessoa fala, esqueci. Aqueles atores que são filhos de outro ator, produtor, entendeu? Que tem a carreira já feita. Eu esqueci o nome, como é que fala isso? Como é que fala? Tem um termo pra isso. Nepo Baby, isso. Não, acho que o termo é Nepo Baby, não é Nepo Baby, entendeu? Então ele veio de baixo mesmo, ele saiu assim dos subúrbios do Brooklyn e se tornou um astro de Hollywood, mas não foi um caminho fácil. A carreira dele teve muitos altos e baixos, ele passou por muito perrengue, ele passou por muitas dificuldades, ele faliu financeiramente. Então assim, gente, a vida do Al é maravilhosa, é uma autobiografia, né, ou seja, foi ele contando a sua vida. E o Al, gente, é um homem, assim, que ele tá com 80 e poucos anos agora, né? Eu sempre tive um crush nele, não escondo isso de ninguém, desde quando eu era mais nova. E que não tem, né? Olha esse homem. E ele tem uma sabedoria, assim, acho que ao longo da vida dele ele foi adquirindo uma sabedoria que é maravilhosa. Então ele tem muitos insights aqui nesse livro que, gente, sério, é emocionante, né? Eu até comentei que eu terminei de ler, assim, com meu coração, sabe, na mão. Eu terminei de ler, assim, extremamente comovida com o texto dele, o quanto ele se abre aqui, mas também não se abre totalmente. Ele abre uma portinha e fecha a outra, mas em alguns momentos a gente vê esse lampejo de genialidade que ele tem aqui na sua autobiografia. Recomendo demais, se você gosta, não só do Al, mas se você gosta de cinema, se você gosta da Old Hollywood, né, dos astros clássicos de Hollywood, eu acho que vale a pena você conhecer a biografia do Al Pacino. Agora eu vou falar, além desses livros do Jane Austen July, eu ainda estou com 3 outros livros em andamento que eu comecei a ler antes do Jane Austen July, mas eu não terminei a tempo, né, de ler. E eu vou falar primeiro, gente, desse livro aqui. Na verdade, isso aqui eu comecei logo quando iniciou o Jane Austen July, então eu aqui não li só Jane Austen em julho. Eu também estou lendo esse livro sobre o Degas, aqui do Bernard Growe. Acho que é assim que fala, tá, gente? Eu não pesquisei pra ver se é assim mesmo que pronuncia o nome dele. Que é um livro curto, tá, ó. E nem marquei nada de post-it, gente, porque é tão lindo que eu tenho um dó. Aqui atrás tem um autorretrato do Degas, né? Do Edgar Degas, que é um pintor francês aí do movimento do impressionismo. Esse livro aqui não é uma biografia, é mais um estudo das principais obras do Degas. É em inglês, tá? Não sei se tem em português. Eu estou aqui já na página 83. Tá falando um pouco já do final da vida do Degas, né? As suas últimas obras, os seus trabalhos de escultura, como por exemplo essa daqui, ó, que talvez vocês já viram, que é a Little 14-Year-Old Dancer, que é uma escultura famosa que tá no Museu de Nova York, aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Essa daqui, né? Então eu tô lendo já esse pedaço aqui da vida do Degas. Mas eu acho que, como todo mundo, eu conheço o Degas pelas suas obras com bailarinas, né? Que ele fez várias pinturas famosas de bailarinas, e aqui tem bastante.
Vamos tentar mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Uma bem grandona. Gente, olha esse livro como ele é lindo. Isso aqui foi um presente de aniversário do ano passado que meu irmão me deu. Gente, olha isso. E a folha é grossa, é tipo folha de foto, sabe? É justamente para deixar a imagem em mais qualidade. É o mesmo tipo de folha, eu acho, da biografia do Monet que eu tenho ali. Inclusive, Monet e Degas se conheceram, né? O Degas também era muito amigo do Manet. Eles tretaram também. Aí, porque ele fez uma pintura dele, do Manet e da esposa que ele achou horrível. Então, eles tiveram uma treta ali. O Degas mandou. Aqui tem um poema, gente, a fofoca. Aqui tem um poema que ele escreveu para uma bailarina. Parecia que era o crush dele, né? Que era uma bailarina famosa da época, né? Que ele mandou pra ela. Fofocas não sabemos. Olha aqui, ó. Gente, fala sério. Olha isso aqui. E eu acho que provavelmente, não é certeza, mas provavelmente eu vou fazer um vídeo sobre esse livro. Porque ele é lindo e ele é um estudo, assim, bem aprofundado das obras do Degas. Não todas, mas eu diria as principais obras ali da carreira dele. E mesmo sendo um livro curto, e como eu falei, está no inglês, o que já aumenta um pouco o fator, a minha demora para ler, né? Mas também porque ele também é um pouco técnico, então o autor usa muito de termos técnicos da pintura, do desenho, que eu desconheço, né? Mas dá pra entender tranquilamente, assim, apesar dele usar em alguns momentos, ele usou uma técnica assim, assado, pra fazer os seus quadros, né? Dá pra entender tranquilo, tá, gente? E o que eu posso dizer? Degas era um gênio. Degas era um gênio, e eu falo assim com toda a propriedade, porque eu tô lendo um livro sobre ele. E ele se destacou muito também dos outros impressionistas, né? Porque o Degas, ele não se limitou a pintar landscapes, né? Ou seja, paisagens, né? Como os outros impressionistas faziam. Ele gostava muito de pintar pessoas, né? E o cotidiano de Paris. Como, por exemplo, a capa aqui do livro, ó. Essa capa aqui, gente, a história desse desenho, dessa pintura, é muito engraçada. Porque eu olhava essa pintura e ficava... O que ela tá fazendo? É uma cantora de ópera nesses barzinhos, assim, sabe? Nesses pubs franceses da época. Só que olha o movimento das mãos dela. Tem uma história engraçada por volta dessa pintura aqui do Degas, né? Então ele capturava muito, né, essa coisa do cotidiano, o que é muito, muito interessante mesmo. E o quanto ele era bom com perspectiva, com anatomia humana, né, da questão que ele conseguia desenhar as bailarinas de uma forma praticamente perfeita, né, o que era difícil, a sua inspiração da fotografia que estava surgindo na época. Uma leitura, assim, que foi uma grande surpresa. Eu não achei que o livro ia ser tão bom quanto eu estou achando. Talvez tenha vídeo, talvez. Espero conseguir gravar um vídeo sobre esse livro, porque tem muita coisa que a gente pode conversar sobre ele. E sobre o movimento impressionista, que eu já falei pra vocês aqui que eu acho sensacional. Eu sempre fui apaixonada pelo movimento impressionista, desde novinha também. Já vi alguns quadros do Van Gogh no MASP, inclusive fica a dica aí pra vocês que moram em São Paulo, que vou estar em São Paulo aí até no dia 24 de agosto, tá tendo uma exposição chamada A Ecologia de Monet, no MASP. Isso não é publi, não, se você não paga pra falar dessa exposição, tá, gente? Mas é porque apareceu pra mim no Instagram, né, sobre essa exposição. Não fui ainda, não sei se eu vou conseguir ir, mas se vocês estiverem em São Paulo, moram em São Paulo, da capital, e gostam de arte, gostam de impressionismo, vale a pena ir conferir, porque é um novo MASP, né, o MASP agora foi reformado, então tem uma galeria nova, e é isso, gente, maravilhoso. Eu acho que vai entrar, com certeza vai entrar na minha lista de melhores de 2025, porque tá sendo uma leitura maravilhosa e eu estou com vontade de ler a minha do Monet de novo, que eu falei que eu ia ler ano passado, mas não li. Será que sai esse ano, gente? Veremos nas cenas dos próximos capítulos. Outro livro que eu comecei a ler, gente, e assim, literatura russa, pra mim é uma incógnita. Pra mim é uma coisa muito fora da casinha. Não sei se faz muito meu gosto, gente. Aqui é um desabafo pra vocês. Não sei se literatura russa faz muito meu gosto. Pronto, falei. Não sei. Mas não quer dizer que eu não vá ler. Possa ser que eu não vá gostar tanto quanto vocês gostam, tá? Mas eu comecei a ler o Mestre e a Margarida do Mikhail Bulgakov, tá?
Que eu gostei, me chamou a atenção essa história, que eu tinha esse livro aqui guardado na estante há muito tempo, que ele é uma espécie de Fausto russo. E eu achei interessante, nossa, um Fausto russo, né? Não li Fausto ainda, mas todo mundo conhece a história do Fausto, né? Eu falei, bom, vamos arriscar um livro que eu não estava pensando em ler, mas que surgiu aqui na minha estante, e eu vou tentar. Eu comecei a ler, assim, tô bem no comecinho ainda. Onde eu tô aqui? Eu tô no capítulo 6, Esquizofrenia, como foi dito. E assim, gente, o que eu posso dizer? É bizarro. Acho que a palavra pra esse livro é bizarrice. What's going on here? Expliquem, gente. O que está acontecendo? Qual que é desse livro? Porque assim, aconteceu um negócio aqui. Eu não vou falar o que é, tá? Mas quem leu vai saber no começo. Que eu fiquei... Como assim, gente? Do nada. Do nada isso aconteceu. E tipo, a história virou totalmente de ponta cabeça. Eu quase tenho certeza que esse livro não é contado de forma cronológica. Parece que ele é contado de uma forma que não é cronológica. Mas ele é esquisito. Mas é um esquisito interessante, sabe? É um esquisito que você fica... Sabe quando você vê uma coisa bizarra na rua, só que você não consegue desviar o olho daquilo? É bem isso aqui, entendeu? A sensação de ler o Mestre Margarida é isso. Você está lendo um negócio bizarro que você não consegue desviar o olho, né? Ou seja, você não consegue até parar, né, a leitura. Eu só parei realmente por conta do Jornal São July. Mas eu acho que é isso que eu tenho a dizer, gente, pra vocês desse livro aqui. Me contem se vocês já leram o Mestre Margarida, o que vocês acharam. Porque é muito estranho, gente. A literatura russa é estranha. É um estranho, eu sei que é um estranho interessante. Eu fico lembrando do último livro do Dostoiévski que eu li, Portrait do Marido. E aquilo ali, gente, é uma loucura. Total, é uma loucura. Esquisita. Você fica olhando aquilo e você fala... O que eu acabei de ler, gente? O que eu acabei de ler? Mas enfim, eu acho legal. Mas assim, por mais que talvez não sejam os meus favoritos, né? Eu acho importante a gente, às vezes, sair da zona de conforto e se desafiar um pouco, né? Então, pra mim, os russos são um desafio. Porque eles fogem do convencional, do romance, né? Ali na Inglaterra, que eu tô acostumada, né? Do que a gente tá acostumado de romance. Então, eles quebram muitas regras, eles, né, inventam muitas coisas diferentes. Então, eu acho que vale a pena conhecer. Por mais que eu não seja grande fã, como eu sei que alguns de vocês são, mas eu quero conhecer, né? Pra dizer, ó, eu conheço, né? Eu sei, eu já li, mas eu quero conhecer mesmo assim, tá? Não tenho pressa de terminar de ler, gente, porque, enfim, ele é grande, é um livro bem, assim, deixa eu ver. Tirando aqui... ele tem quase 400 páginas, não? Tem um pós-fácil aqui. Não, ele não é tão grande não, ele tem quase 400 páginas, então ele vai me dar um tempinho aí e, enfim, vamos ver aí o que eu vou achar de O Mestre Margarida. E por fim, né, saindo de um extremo e indo pro outro, eu estou aí finalmente lendo o Family Parsonage do Anthony Trollope, né, um autor que eu já conheço, que eu amo, estou em casa aqui, porém, eu quero, assim... esganar o protagonista desse livro, gente. Até agora, ele está me irritando profundamente. Eu quero bater nele. Não vou falar muita história, mas é aquele clássico caso da pessoa que se deixa influenciar assim por gente que não vale a pena. É basicamente isso aqui. É o terceiro ou quarto livro da série, do Baxter Series, né? Eu tô lendo mais no Kindle, porque olha o tamanho desse texto aqui, gente. Vou mostrar pra vocês. O que nós míopes temos que passar. Não, gente, simplesmente não dá pra ler desse tamanho aqui. Claro que eu já li no físico também. Deixa eu só abaixar aqui um pouco. Eu acho que eu passei já, eu li um pouco mais, só que eu não atualizei aqui o marcador. Eu estou passando raiva com o protagonista desse livro. Então eu não sei se eu vou gostar tanto desse romance aqui. Já vou avisando, inclusive eu vou voltar a lê-lo em breve, assim que eu terminar de ler o Persuasão. Mas é Trollope. Trollope é sempre assim, maravilhoso, engraçado, sarcástico em alguns momentos. Por enquanto eu não tenho nada a comentar a não ser isso, né? Eu quero bater no protagonista e eu acho que a mulher dele também é só Jesus na causa. Eu acho que ela também, não sei, eu posso estar errada. Isso aqui pode envelhecer mal, né? Eu posso voltar aqui um dia, eu posso fazer um vídeo depois e falar, então, gente, amei o livro. Mas, por enquanto, eu quero esganar os dois. Mas é isso aqui, Family Parsonage, estou lendo no momento. Eu terminei de ler também O Prisioneiro de Azkaban, né, do Harry Potter, gente, né? Eu não estou com o livro físico aqui, porque eu tô lendo no Kindle, né, na edição em inglês também. O que eu posso dizer? Maravilhoso, é o melhor da série. É o melhor da série, gente.
na minha opinião. Tá? É muito bom, uma delícia. O filme é fantástico, envelheceu muito bem. O filme é muito bom, gente. Ele, assim, não só o livro pra mim é maravilhoso, mas o filme também é maravilhoso, super nostálgico. Tem vídeo no canal também sobre o Prisoner of Azkaban. E já entrando nos livros que eu vou ler nos próximos meses, né? Em breve lerei o Cálice de Fogo. Muito em breve, vai ser uma leitura rápida, uma leitura pra descanso, né? Inclusive, Harry Potter é bem gostosinho nessa parte. Harry Potter é legal também pra ler, assim, quando você quer ler, tipo, não tô afim de encarar, não tô afim de encarar esse e nem esse hoje. Não estou afim de encarar esses dois aqui. Vou ler Harry Potter. Eu sou assim, tá, gente? Vou deixar vocês de lado hoje e eu vou ver o Harry e Companhia Limitada, ok? Esse é o meu relacionamento com os livros, né? Então esse é certeza, assim, que eu vou ler, vai ter vídeo no canal. O que também é certeza, que nós em breve já vamos ter o Victuber, gente. Então assim, eu tava até pensando nisso enquanto eu tava arrumando aqui as coisas pra gravar o vídeo. Falei assim, gente, passou de nosso July, tá praticamente no final do ano, porque voa o tempo. Agosto, assim, claro, agosto sempre é um mês mais devagar mesmo, né? Mas pra mim, eu acho que julho foi muito mais lento do que os outros meses, né? Mas depois do de nosso July, o ano voa pra mim, porque aí vem agosto, setembro, passa voando normalmente, e aí já vem outubro. E eu acho que eu já escolhi a minha leitura pro Victuber desse ano, que vai ser uma releitura, se for esse livro mesmo que eu estou aí pensando. É um livro, vou dar umas dicas, né? É um livro que vai ser uma releitura pra mim e que não tem vídeo no canal, né? Eu li esse livro há muitos anos, né? Li mais de uma vez, inclusive, mas eu não fiz vídeo pro canal pra ele ainda, e eu já estou devendo pra vocês esse vídeo aqui há muito tempo, assim como eu estava devendo Norte-Sul, né? Que inclusive foi a minha leitura do ano passado, né? Então, eu estou gostando de fazer essas releituras, né, gente? Pra trazer vídeo pro canal, pra gente conversar, pra ter registrado aqui que essa leitura foi feita, né? Então, é quase certeza que vai ser esse livro, que vai ser a minha principal leitura aí do Victuber. Não sei se eu vou escolher outra, eu acho que não, né? Eu vou ficar só com um livro mesmo. Eu tava esquecendo, falando do de Nelson July, eu não assisti somente Emma, eu também assisti, olha que doida, eu também assisti ao filme de Razão e Sensibilidade, com a Emma Thompson, né, a Kate Winslet, etc, né, e companhia. Filme muito bom, muito lindo. Deixaram ela muito, assim, na minha opinião, tá, gente? Deixaram a Emma muito velha nesse filme, gente. Sendo que na época que ela fez, né, no ano que ela fez, ela era nova. Tanto que quando ela vai receber o prêmio do Oscar, ela tava muito mais nova do que nesse filme. Então, assim, acho que foi, não sei se foi a maquiagem, o cabelo ou o figurino que envelheceu muito ela, sendo que a Emma Thompson não era velha dessa forma, né? Mas eu gosto muito desse filme. Eu prefiro a minissérie da BBC de 2008, que eu acho, por ser uma série, tem mais tempo de trabalhar aí alguns personagens, aparecem os outros personagens do livro, tem mais cenas, então, assim, é um pouco mais fiel ao livro, né? Mas eu gosto também, esse filme pra mim também, eu gosto muito da trilha sonora dele, ele é muito lindo, assim, visualmente bonito também. E eu gosto muito da Margaret desse filme, né? Eu acho muito legal os roteiristas terem explorado um pouquinho a Margaret. Ela tem um papel no filme também. Então, fica a recomendação. Se não me engano, hoje está na Netflix esse filme. Fechando aí o tópico de Nelson July, né? Foram esses dois que eu assisti. Eu queria ter revisto a série de Razão e Sensibilidade de 2008, mas não deu tempo. Pode ser que eu reveja aí mais pra frente. Inclusive, cadê o livro? A Paula Byrne faz uma análise muito interessante de Razão e Sensibilidade aqui, nesse livro, tá? Que deu uma perspectiva bem interessante aí nesse romance da Jane. E por último, falando de livros que da TBR, né, que eu possa ler, esse aqui é um talvez, não é certeza, mas eu acho que eu vou fazer essa releitura, tá? Eu tô bem nessa vibe de releituras, né, gente? Vocês perceberam, né? Releituras e biografias. E livros de arte. Então, possa ser que eu faça uma releitura aí de Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles. Quem assistiu aquele meu vídeo de limpeza da estante, viu que eu mostrei a minha edição antiga, né, de Antes do Baile Verde, que eu não me desfiz dela ainda. Porque eu tenho um dó. Eu tenho um apego emocional àquele livro, tá, gente? E aqui essa é uma edição nova da Companhia de Letras, né? Eu não li Lígia esse ano ainda, né, gente? Então eu acho que
talvez eu encaixe essa releitura de Anjos do Baile Verde aqui pra gente conversar. É uma coletânea de contos, né? Então, Anjos do Baile Verde e outros contos. Tem o famoso conto aqui, se não me engano. Deixa eu ver se tem nessa edição. Deixa eu ver se vai ter aqui. Venha ver o pôr do sol. Esse conto acabou com o meu psicológico quando eu terminei de ler. Mas enfim, vocês sabem que eu sou muito fã da Lígia. E eu só trouxe até agora pra vocês o Ciranda de Pedra, né? Então eu acho que vale a pena aí. Acho que provavelmente eu vou encaixar uma leitura da Lígia aí. E também eu não li nada do José Geraldo Vieira esse ano. Só que eu não tenho mais livro físico dele. Se eu for ler, talvez vai ser alguma coisa do Kindle, né? Ou A 40ª Porta, tô pensando, ou A Mulher que Fugiu de Sodoma. Só que assim, é só desgraceira, né? É só desgraceira esses livros do Geraldo. Vamos ver se eu vou estar com psicológico pra isso, né, gente? Porque às vezes você não tá afim de ler uma coisa muito trágica, né? Às vezes você quer uma coisa mais leve, né? Mais good vibes ali, né? Nem sempre eu tô no humor pra ler coisas trágicas, né? Se bem que aqui tem muito conto trágico também, né? Muito contrástico, mas eu gosto. Mas afinal das contas a gente gosta, né? Mas não tem jeito, gente. Eu amo a Lígia, eu amo o Zé Geraldo. Vocês viram também no vídeo de limpeza que eu tenho muitos livros de literatura brasileira aqui, né? Só que são livros que eu li há muitos anos, né? Alguns eu fiz a leitura, outros não. Mas eu tenho, tá, gente? Eu tenho os medalhões da literatura, não todos, mas eu tenho os medalhões da literatura brasileira aqui, alguns deles, né? Machado, tenho Carlos Drummond de Andrade. Então, quem quiser ver quais livros de literatura brasileira eu tenho, né? Eu mostrei alguns no vlog de limpeza, tá bom? Bom, gente, é isso. A gente se vê então no próximo vídeo. Beijo pra vocês e até mais.